Olá, querido, seja muito bem-vindo ao canal Papo Teológico e no vídeo de hoje falaremos sobre permanecendo na verdade. Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Teológico e neste vídeo de hoje falaremos sobre o tema permanecendo na verdade, utilizando-se do texto de Gálatas, capítulo 2, do confronto entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, em que nós veremos um pouco, então, vamos ao texto e veremos um pouco, então, sobre esse ocorrido. Então, acompanhe comigo o texto. Diz assim, Gálatas capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Queridos, que texto maravilhoso que nós encontramos aqui em Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao 16. E eu quero falar com vocês sobre isso, permanecer na verdade do Evangelho. O que estava acontecendo aqui na igreja das Galáxias? Lembrando que essa carta foi escrita provavelmente à igreja da Galácia do Sul, são 4 igrejas, Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio, igrejas que o apóstolo Paulo plantou, e você encontra elas em Atos 13 e 14, relatando isso. Irmãos que abraçaram o Evangelho, mas tão depressa dispersaram-se do Evangelho, porque estavam ouvindo, dando ouvido a judaizantes. E os judaizantes pregavam o quê? Que a salvação é pela fé em Cristo, mas as obras da lei, observando as obras da lei. Então, a circuncisão, calendários litúrgicos do Antigo Testamento, que os judeus guardavam, segundo a lei de Moisés, e abster-se de alguns alimentos, o calendário alimentício. E o apóstolo Paulo vai debater isso com eles, falar veementemente que eles estão errados, estão fugindo do Evangelho, que a salvação é pela graça, a justificação. E nós já temos uma série, queridos, sobre justificação, um tema Vivos para Deus, 10 vídeos, você pode acompanhar aqui no Papo Teológico. O homem se torna justo diante de Deus unicamente pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. A lei, ela tem o poder unicamente de nos condenar. A lei de Deus é como um espelho que mostra talvez as sujeiras em nossos rostos, mostra as nossas deformidades, mostra como estamos sujos, mas não tem o poder de nos limpar. É como a luz que ilumina o caminho, mostra os buracos, as pedras, mas não tem o poder de consertar. Então a lei, ela só aponta, ela mostra, nos condena, mas não nos livra. E ela aponta para o Salvador, que é Cristo Jesus, o cumpridor da lei. Então entenda isso, quanto a lei diz faça, a graça diz está feito, Cristo fez por nós. Então nós nos apropriamos da salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Nenhum homem é justificado pela fé nas obras da lei. Todos somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. De que maneira você pode alcançar a sua salvação? Crendo unicamente no Senhor Jesus Cristo, que Ele pagou o alto preço por sua vida na cruz do Calvário, que o sangue derramado na cruz do Calvário te trouxe uma eterna redenção, que você está livre da culpa do pecado, do poder do pecado e na glorificação da presença do pecado. Então, qual que é o grande problema aqui nessa carta, nesse texto que nós lemos? O apóstolo Pedro, ele que foi um homem de Deus, aqui ele foi dissimulado, cometeu esse pecado. A igreja estava em transição, e ainda aquela dificuldade do judeu de se misturar com o gentio, e Pedro estava indo por essa que o gentio também tinha que se circuncidar. Ainda no capítulo 2, lá em Jerusalém, Paulo fala que os judeus queriam circuncidar Tito, mesmo ele sendo gentil, mesmo sendo grego. Paulo resistiu. Então a verdade do evangelho deve ser pregada, deve se resistir na verdade, permanecer e não abrir mão.
Paulo fala aqui, né, no verso 14, quando vi que não procediam corretamente, segundo a verdade, disse a ele, você vive como gentil, quer que os gentios vivam como judeus? Então, o grande problema é que Pedro está sendo simulado. Antes dos judeus chegarem, aqui esse caso ocorreu provavelmente numa festa ágape, né? No primeiro século, todos os cristãos comemoravam depois do culto, depois da ceia, tinha um momento de comunhão, de comes, eles estavam juntos ali. E Pedro estava com os gentios, os irmãos da Galácia, né, dessas igrejas, estavam comendo, bebendo junto, e para o judeu isso era ilícito, né, se misturar com os gentios incircuncisos. Né? E Pedro estava com a sua consciência tranquila. A teologia de Pedro não estava errada. O que foi errado foi a postura de Pedro. Quando chega alguns judeus, Pedro então fica dissimulado. Agora ele se condena naquilo que ele faz, ele se afasta, ele faz separação das pessoas, ele faz divisão, ele começa a sair de perto dos irmãos que não são circuncidados por serem gentios, né, dos irmãos que não são judeus, e isso acaba diluindo o evangelho, acaba trazendo prejuízo à igreja. Por isso Paulo resistiu à cara. Então, queridos, quando necessário repreender para permanecer na verdade do evangelho, e é repreender segundo a escritura, não segundo o que nós pensamos, o que nós achamos, deve ser feito. Paulo, que era acusado de querer a favor dos homens, ele resiste Pedro na cara. E essa palavra resistir teve um embate mesmo. Por quê? Algumas aplicações. O erro de um líder, queridos, ele acaba influenciando mais. Olha a devastação que foi o problema que Pedro criou. Ele se apartou, que ele influenciou que os demais judeus se afastaram também, e até Barnabé, que andava com Paulo, estava se afastando dos irmãos que não eram judeus. Divisão na igreja. Isso Deus não se agrada. Deus é Deus dos judeus, Deus dos gentios. A salvação não é por ser circuncidado, a salvação não é por guardar dias, a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, permaneça na verdade do Evangelho. Você é salvo, justo diante de Deus, não porque você ora 3 vezes por dia, não porque você jejua, não porque você leu a Bíblia 500 vezes, não porque você dá dízimo, oferta, você dá tudo que você tem para os pobres. Isso é tudo trapo de imundícia se for para salvação. Isso não tem poder salvífico. O que te faz torna salvo diante de Cristo de Deus é a graça de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é você ter fé em Cristo, que Ele morreu por nós, nos resgatou e um dia voltará a nos buscar. Então, você só é salvo porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Então, nós somos salvos. Calvino diz que a salvação vem pela graça, meio que a fé, mas a fé não vem sozinha, a fé acompanha as obras. Então, as obras é a evidência de um salvo, não a causa da salvação. Então, um salvo, ele anda como um salvo, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer nas boas obras, mas não para ser salvo, mas por ser salvo. Então, queridos, não seja dissimulados, permaneça na verdade do Evangelho. Não desfaça dos irmãos, permaneça na verdade do Evangelho. Não seja como o apóstolo Pedro nesse sentido. Obviamente, depois ele se arrependeu, voltou-se atrás do seu pensamento, né? Ele recomenda os escritos de Paulo na sua carta, e nós vemos então com isso que os erros de um homem de Deus, ele avassala a igreja, e também isso nos deixa um alerta. Grandes homens de Deus, como o apóstolo Pedro, que pregou em Atos 2, e que quase 3.000 almas se converteram, depois pregou em Atos 3, Atos 4, e quase 5.000 almas se converteram. Grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, por um momento cometeu um grave erro. Foi dissimulado porque não olhou na palavra de Deus e seguiu o seu coração. Deixou-se ir pela doutrina dos judaizantes. Queridos, não vá por doutrina de legalista. Ainda hoje, há muitos que querem seguir uma doutrina legalista, excluem pessoas. Aquele lá não é de tal denominação. Aquele lá não crê nisso. E vai se apartando de pessoas, não por causa de convicção de fé bíblica, mas por causa de farisaísmo religioso. Aquele lá não é salvo, não é justo como eu. Queridos, todos nós somos salvos por um único e mesmo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quem crê em Cristo é salvo, quem não crê está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Não somos salvos porque oramos, lemos, pregamos, fazemos isso. Nós pregamos, oramos, lemos por sermos salvos e não para sermos salvos. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço em Cristo Jesus.